Aleluia. Muito feliz, irmãos, muito feliz com tudo que Deus tem feito, tudo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer, sabe? Nós vivemos dias maravilhosos, dias de fato de experimentar o favor e a misericórdia do Senhor. Nós não temos como traduzir em palavras o cuidado que o Senhor tem tido conosco. E isso, nos dias de hoje, a gente parar, sabe, e olhar e saber que realmente é o Senhor, irmãos, é motivo de muita alegria. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas como nós somos privilegiados, né? Como a nossa cidade é uma cidade abençoada. Quantos têm gratidão por Brusque? Eu tenho, irmãos. Gratidão por essa cidade, gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Irmãos, nós somos uma cidade acolhedora. Nós somos uma cidade que abre portas. Nós somos uma cidade que tem oportunidades. Eu vejo a lupa do Senhor sobre essa cidade, sabe? Eu sou muito grato. Eu vou fazer 16, 15 anos que nós estamos aqui e realmente o meu coração ele queima, sabe? Quando eu entro aqui na Antônio Raio, que eu saio da BR lá, que eu venho e digo, pronto, cheguei na minha cidade. Eu gosto de Brusque. Brusque daqui, se assim for a vontade do Senhor, só para o céu, né? Então eu louvo a Deus por essa cidade que me abraçou, a minha e a minha família, e eu quero deixar isso registrado em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé. João, no capítulo 15, abra sua Bíblia, por favor. Prometo ser objetivo e rápido na palavra nessa noite. Antes de nós lermos o texto, eu quero deixar aqui registrado a nossa gratidão. Sexta-feira tivemos aqui um seminário live delas, né? E foi uma bênção. Não estive, obviamente, mas os frutos, né? O que se falaram, o que disseram, e glória a Deus por isso, né? Também pontuar a ida do pastor Itamar e a pastora Socorro, né? Lá em Vidal Ramos, junto com o Fabinho e a Arielle. Tiveram lá ministrando para os casais daquela igreja na qual nós amamos muito, muito mesmo. Enfim, ter o pastor Aurélio de volta aí, né? Essa semana ele teve uma... Tipo, o pessoal estava quase ligando o pessoal... Como é que é aquele pessoal da pedreira lá? A britadeira de Gaspar lá. Tinha umas pedrinhas ali incomodando ele, mas glória a Deus o Senhor tirou, amém? E, enfim, que Deus dê graça e sabedoria. Estamos orando, irmãos. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria muito que vocês estivessem assim, sempre orando pela vida dos pastores da igreja. É muito importante. Nós vivemos dias trabalhosos, como diz a palavra do Senhor. E a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E imagina só quando nós canalizamos as orações uns aos outros. Então, na sua prática, né? Na sua prática cristã de oração, nunca esqueça de orar pelo seu líder, orar pelos pastores, orar por tudo aquilo que Deus tem feito. Nós vivemos tempos de desafios, sabe? Orem por nós, orem pelas nossas famílias, orem por aquilo que Deus tem dado a nós. Você faz parte disso, amém? João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá que não estando em mim não dá fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, desculpa. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós entronizamos o Teu nome, nós já cantamos louvores a Ti. Pai, nessa hora nós queremos ouvir a Tua voz através da palavra. Fala aos nossos corações, move o nosso coração ao lugar de quebrantamento e de direção que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Se você vai anotar a ministração dessa noite, eu tenho procurado nesses dias entender pelo Espírito aquilo que o Senhor tem soprado para nós como igreja nesse tempo. Soprar de uma maneira em que a gente não se perca, ou até mesmo a palavra se distraia com aquilo que Deus não quer. Se distraia com aquilo que o Senhor, digamos assim, não pretende para nós. Porque você sabe que um dos grandes desafios que nós temos é justamente permanecer naquilo que Deus já falou a nosso respeito. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos dentro de nós mesmos, e aqui na nossa mente é uma batalha terrível, né? Tem um livro da Joyce Meyer, quem já leu, é um best-seller que fala o campo de batalha da mente, né? Porque é um lugar onde realmente ele é bombardeado em todo momento, sabe? Seja na nossa identidade, seja naquilo que os nossos olhos estão vendo, seja naquilo que as pessoas nos falam. Ou seja, nós vivemos uma batalha constante na mente, mas existe uma forma de blindar isso. Existe uma forma de trazer a realidade daquilo que Deus falou na sua palavra para que a gente possa avançar, crescer, evoluir, passar de fase, em assim dizer. E no começo do mês veio muito sobre isso, o que Deus procura nesses dias, né? Ministrado pelo texto de Atos 13, versículo 22, na qual Paulo se levanta e diz assim: olha, na história da igreja, na história daquilo que Deus sempre quis, naquilo que Deus sempre colocou, levantou Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, e disposto a fazer tudo aquilo que ele ordenara. E ali então nós começamos a trazer uma série de palavras, ou seja, pelo menos aqueles 2 primeiros domingos, nós falamos sobre o que Deus procura. Domingo passado nós não tivemos como família, eu fui a São Paulo casar um sobrinho nosso, um sobrinho da família, ou seja, o primeiro da família, então nós não tivemos aqui. O Aurélio trouxe uma palavra que ainda Deus continua procurando, é uma realidade que Ele busca, né, nesses dias, tá? Afinal, João 4 deixa claro que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E enquanto eu preparava essa palavra para ministrar e dando continuidade a isso, o Espírito Santo falou muito comigo sobre não apenas o que o Senhor procura, mas evidenciar como andam os filhos de Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: como andam os filhos de Deus? Então, saindo um pouco do tema do que Deus procura, eu quero trazer primeiro essa realidade que você precisa entender nesses dias, irmãos. Quando a palavra do Senhor diz que nós não temos problema com sangue ou carne, mas sim contra principados e potestades, eu vejo que muitas vezes se bota uma cortina de fumaça na frente dos nossos olhos e a gente esquece quem nos chamou, a gente esquece o que a gente tem, a gente esquece o que nós representamos na terra. Hoje, quando você para ouvir qualquer tipo de mensagem, você tem que ter um filtro muito específico, você tem que parar bem e começar a analisar, sabe, de onde vem, o que está falando, como está falando. Infelizmente, isso tornou uma prática que isso leva um tempo. Hoje, infelizmente, sabe, como a palavra do Senhor diz, que nos últimos dias levantariam falsos profetas, sabe, levantaria homens que para si mesmo a verdade seria como comichão em seus ouvidos, ou seja, toda forma de engano seria estabelecida, sabe, e nós vivemos esse tempo. Nós vivemos essa realidade em que nós precisamos trazer, não de uma forma querendo resgatar algo, porque eu creio que aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Sabe, alguém falou comigo assim: não, mas nós temos que, sabe, declarar, porque isso e aquilo outro. Irmãos, para que se cumpra a palavra de Deus, é uma realidade que eu e você precisamos ter. Para que se cumpra a verdade, a vinda do nosso Salvador, do Messias, a coisa não pode estar bem aos nossos olhos. Não pode estar um ambiente onde, por exemplo, está tudo a mil maravilha. Não pode ser assim. Agora, o que a gente precisa entender? Que a volta de Cristo para aqueles que o amam vai ser um prazer. Quantos querem a volta de Jesus aqui?
Agora, se eu trouxer para um peso onde, por exemplo, Jesus não pode voltar agora, porque isso, porque aquilo outro, é como se você estivesse atrasando. E isso é uma realidade que na vida do cristão tem que ser prazerosa. Tem que ser algo que eu e você temos que acordar todos os dias, abrir o nosso olho e dizer assim: é hoje que o Senhor veio me buscar, papai? É hoje que eu vou morar contigo na eternidade? É hoje que eu vou me encontrar com o Senhor? Mas não, muitas vezes nós abrimos nossos olhos e a gente ainda está com a cabeça cheia de coisas que não foram resolvidas ontem. E aí a palavra do Senhor deixa claro que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Então nós vivemos uma realidade como igreja, que a gente precisa trazer esse tipo de palavra, não porque, lá vem o pastor de novo jogando um balde de água fria, não porque olha isso, não, porque essa é a palavra. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, a palavra é essa. Olha o que o versículo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Então, diga para a pessoa do seu lado: eu tenho que forçar, diga assim, eu tenho que forçar estar em paz contigo. Mas isso é a primeira atitude que eu tenho que fazer. Mas entende, a gente busca sempre o espiritual. Não, eu vou fazer um jejum porque esse meu vizinho aqui tem que se mudar aqui, em nome de Jesus. Não, vou fazer uma campanha agora de 7 dias no monte, e Deus vai levar esse meu vizinho lá para... Não. Você já levou um bolo para ele? Você já pegou uma fatia de bolo e disse assim: meu vizinho, está aqui, ó, eu fiz. Aí ele vai dizer assim: mas não está envenenado não, né? Entenda, irmãos, a vida cotidiana do cristão é prática. A gente precisa sair de um ambiente em que tudo se torna de uma maneira inalcançável e a gente não consegue viver isso dentro da nossa casa. Porque a gente é bom sempre para os outros. A realidade do evangelho a gente encaixa rapidamente para os outros. Mas parece que dentro da nossa casa, dentro do ambiente, do convívio do lar, um exemplo, a nossa primeira célula, ou seja, o nosso primeiro lugar, isso se torna difícil de ser aplicadas. E aí sabe o que acontece? No ambiente geral da coisa, a gente passa como se tivesse tudo certo. Passa como se tivesse tudo a mil maravilha. Irmãos, diga para a pessoa do seu lado: nós teremos aflições, mas nós vamos vencer todas elas. Aí você faz assim, ó: mas em Cristo. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. E esse texto de João 15... é Jesus dizendo muito claro aos seus discípulos o que estava para acontecer. Ele fala muito claro, diz assim: olha, deixa eu falar para vocês, se vocês permanecerem em mim, se vocês estiverem conectados a mim, vocês vão continuar a dar frutos. Se vocês estiverem realmente em mim, as coisas vão acontecer. Olha o que diz ali, ainda no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 3, olha aí: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Você não precisa levantar a mão não, nem fazer qualquer reação para a pessoa do teu lado, não cutuca ela, não faz nada. Mas quantas vezes na vida cristã você já ouviu uma palavra falando sobre perdão? Não precisa contar. Quantas vezes você já ouviu um sermão falando sobre santidade? Quantas vezes você já ouviu um sermão que fala dos fins dos tempos? Quantas vezes você já ouviu falar sobre finanças dentro da igreja? Quantas vezes você já ouviu falar sobre os dons do Espírito? Quantas vezes você já foi em cursos de casais? Quantos e quantos assuntos referentes à palavra de Deus você já foi ministrado? Sabe o que isso quer dizer? Você passou a ser réu confesso das tuas ações. Porque se você ouviu de santidade e não luta por ela todos os dias, você vai prestar conta disso. Se você ouviu sobre finanças e você não faz o que tem que ser ver, você vai, não adianta, é isso que eu quero dizer para os irmãos. É lógico que eu creio que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu creio, nós vivemos debaixo da graça, sim ou não? Diga amém. É a graça do Senhor. Só que, meu irmão, eu creio num Deus que é justo, um Deus que é fiel, e a sua palavra dura para sempre. Então Jesus está chamando a atenção dos discípulos, dizendo assim: olha, fiquem firmes,
Porque vocês já aprenderam, vocês foram automaticamente limpos pela palavra. Para um pouco assim, fecha os olhos agora por um minuto e pensa assim, aquilo que você não conseguiu romper ainda dentro da sua vida. Pelo Espírito de Deus, começa a pensar nisso agora e diga assim, Senhor, eu vou romper isso em nome de Jesus. Começa a dar ordem à tua alma, diz assim, assim como pensa a tua alma, assim é, como diz a palavra. Começa a dar ordem nesse ambiente, seja qual for a situação. Começa a dizer assim, eu vou vencer, eu vou romper, eu vou quebrar esse diagnóstico, eu não vou ficar desse jeito, eu vou avançar em nome de Jesus. Pensou aí? Dá um glória a Deus ao Senhor. Mas como andar nesses dias, onde parece que as palavras têm caído ao chão? E tem mesmo, porque muito se fala e pouco se vive. Nós estamos num processo de edificação, de algo novo? Não, de reestruturar talvez aquilo que, nós deveríamos ter feito lá atrás, e o Senhor na sua infinita graça e misericórdia tem nos permitido viver novamente. Não é construir algo novo, não existe uma construção de algo novo. Jesus já fez todas as coisas, Ele consumiu, você está entendendo? Quando Ele veio na terra, quando Ele subiu, Ele diz assim, está consumado. Diga para a pessoa do seu lado, está tudo pronto. Só que é uma realidade que parece que nós esquecemos dela, e eu quero mergulhar sobre isso nessa noite. Abre comigo por favor em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Como andam os filhos de Deus? A primeira coisa, daqueles que estão conectados a essa árvore, a essa videira, a primeira atitude de alguém que está verdadeiramente grudado ou colado, ou enfim, como você entender para ficar melhor, essa pessoa ela anda segundo o Espírito. Bote a mão no seu peito assim, diga assim, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Irmãos, uma coisa é temperamento, outra coisa é você querer diante de Deus explicar o seu temperamento. Porque uma coisa é você entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e querer fazer exatamente tudo do seu jeito. Não vai dar certo. Olha o que diz o texto. Versículo 16. Por isso digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Irmãos, volta ali no versículo 16, por favor. Como que alguém que entregou a sua vida a Jesus, como que alguém de fato tem tantos anos de conhecimento de quem Ele é? Ou talvez você acha que conheceu Jesus e tem praticado coisas ao longo dos anos, que talvez hoje, nessa noite, você precisa dizer o seguinte, não, eu encontrei com Genésio, menos com Jesus. E eu preciso de novo fazer a minha entrega, a minha vida diante do Senhor. Porque isso pode acontecer. Porque o versículo 18 diz que se você julgar da forma da lei, de nada adiantou você entender da salvação, o que te alcançou e a graça que está sobre a sua vida. Mas no 16 diz, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Na prática, para você entender tudo aquilo que a tua carne deseja, não tem a ver com o Espírito. Mas tudo aquilo que te faz esvaziar de si mesmo, é o Espírito te direcionando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Todas as vezes que você quer fazer uma coisa, tomar uma decisão, e a tua decisão é motivada por qualquer coisa que seja natural, há uma grande, preste atenção, uma grande possibilidade ou probabilidade de estar sendo você querendo aquilo, mas não Deus. Eu vou dizer uma coisa simples, como por exemplo escolher, e é sobre isso que eu estou falando. Mas Deus ele não vai se preocupar, sabe, o que é um carro, né? O que é um carro? O que é um celular, né? Irmãos,
Deus nos fez para ser morada do Espírito Santo. Quem crê assim, diga amém. Ele habita dentro de nós. Ele mora dentro de você. Você é templo e morada dele. Você está entendendo que você não pode fazer do seu jeito as coisas? Você entende que diante dessa construção nós precisamos entender o que o meu espírito está falando e o que minha carne está desejando? Porque é impressionante, e aí eu digo isso, irmãos, eu quero deixar claro que não estou falando isso porque eu sou o perfeitão. Não, pelo contrário. É para todos nós. Você acha que às vezes na minha alma, a minha carne, não vem a vontade de fazer? Claro que vem. Você não sabe o quanto que eu estou assim, sabe, querendo falar do que aconteceu hoje à tarde, mas eu não posso, agora é foco, pregação. Irmãos, diga assim: os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito. Aí você faz um levantamento da sua vida até agora. Puxa dos 5 anos para cá. Vai muito longe não. Dos 5 anos para cá. Diante das tuas decisões. Pensa aí. Te fizeram mais bem ou te fizeram mais mal? Ah, me fizeram bem. Mas em que expectativa? Da tua realização ou daquilo que serve para o nome do Senhor ser glorificado? Você está entendendo que o Filho de Deus, ele anda assim ao contrário do que o mundo diz? Aquele que perder a sua vida por amor a ele, achará ela onde? Na eternidade. Essa semana que passou nós estivemos numa empresa fazendo um culto de ação de graça. E em algum momento um dos irmãos falaram que estavam felizes, né, por aquele local e tudo mais. E eu fiz uma ponderação, eu fiz uma colocação. Sabe, irmãos, como é importante você levantar a bandeira do Evangelho. Como é importante você dizer sim ao Deus que você serve. Como é necessário você estar atento, em uma conversa você cravar o Evangelho. Eu vejo, sabe, quantas pessoas trabalham com pessoas. Eu não estou falando daquela pessoa que está diante, só ela e uma máquina e uma parede. Estou falando de pessoas que se relacionam com pessoas. Parece que tem vergonha de falar de Jesus. Não é o caso dos irmãos que fizeram isso, mas eu louvei a Deus porque ali é uma empresa que poderia fazer qualquer outra coisa. Mas o louvor foi: aqui nesse lugar o Senhor é adorado. Quantos estão entendendo o que é ser guiado pelo Espírito, meu irmão? Diga para a pessoa do seu lado: o que a tua alma quer, cuida, porque pode ser cilada. Fala. Mas os que são guiados pelo Espírito são diferentes. Não é que são super santos, entende? Não é que anda levitando. Não tem a ver com, nossa, eu estou vendo anjo. Não é sobre isso. Eu vou mostrar, sabe, um exemplo para você. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito, todo mundo quer estar perto dela. Ela não gera problema, sabe? Não tem discórdia. Não é que não tenha discórdia, porque sempre tem um filho abençoado né, que vem, mas sabe lidar com os problemas. Não vive todo tempo assim, ó, numa agonia. Tem paciência. Diga assim comigo: longanimidade. Sabe? Tem calma. A conversa é mais branda, é suave. Sabe, a pessoa chega perto de uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela sente até uma paz. Poxa, que legal, né? Fulano de tal falou uma coisa que mexeu comigo. Mas quem é guiado só pela alma e pela carne, da sua boca só sai, sabe o que? Justiça própria. Vai lá mesmo. Vamos lá, tem que fazer isso, aquilo, outro. Tem que postar, tem que fazer desse jeito. Irmãos, diga assim comigo: o Senhor espera que eu e você acalme.
palavra do Senhor diz que a palavra brandas, ela acalma todo o furor. Ah não, mas é que eu nasci, já viu? Eu vou falar da Pri. A Pri tem um negócio de dizer assim, eu nasci com um microfone embutido. Priscila, ah não, porque não sei o que. Eu falei, calma. Fala baixo. Às vezes lá em casa a gente diz assim, nós estamos bem aqui, Pri, calma. Né, Isabel? Nós estamos bem aqui, calma. Às vezes não é maldade da pessoa, tem isso mesmo, né? Às vezes as pessoas realmente elas falam mais alto, são muito sanguíneas, né? Sanguíneas hemorrágicas, como diz, né? Descendente de italiana, minha esposa é. Então tudo é numa bela polenta lá em cima, né? Mas quantos estão entendendo o que é ser guiado pelo Espírito, meu? A gente precisa tirar o peso das coisas. Irmãos, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se você parecer com os outros, você vai ser mais do mesmo. Como é que você vai evidenciar o evangelho que entrou na sua vida, se você fizer o mais do mesmo? Então diga para a pessoa do seu lado, ser guiado pelo Espírito. Colossenses capítulo 4, do versículo 5 ao 6. De outra forma que andam os filhos de Deus, sabiamente. Diga assim, como ser sábio é fruto de ser filho de Deus. Olha o que diz em Colossenses 4, do 5 ao 6. Portai-vos com sabedoria para com os que de fora, com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada... É falar de qualquer jeito, sim ou não? É falar, diga assim comigo, com sal que o Senhor rega. Nós precisamos entender que nesses dias, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós somos resposta. Quem aqui é resposta para alguém? Eu sou. Levanta a mão mais alta assim e diga assim, eu quero ser resposta, Senhor. É tão bom ser usado por Deus. Às vezes você fala assim, não, mas eu quero ser usado, eu quero pregar. Irmãos, o pregar, irmãos, é a ponta do iceberg. Pegar o microfone aqui em cima e trazer uma palavra é a ponta do iceberg, você está entendendo? Ser usado pelo Senhor é ser vida na vida dos outros aí do seu lado. Às vezes a gente sabe, não, mas eu tenho um chamado, sim, mas deixa Deus fazer na hora, no momento certo. No quartel tem a questão do farol curto, né? Primeiro aproveita o café da manhã, depois você pensa no almoço, depois vem a janta, mas faz o teu primeiro. Seja simples, haja sabiamente. Não, mas é porque eu quero, eu vou. E você já viu aquelas pessoas que começam como fosse um furacão e daqui a pouco cansam e quem está vindo assim, passa. Salomão diz assim que não é como começa que se conta e como termina. Irmãos, eu e a Priscila, eu já falei sobre isso, nós nunca fizemos planos, a gente nunca usou, era totalmente desconhecido da nossa parte querer ser pastor. Literalmente nós fomos os últimos da família, no caso da Priscila, né? No caso do Zimmermann. E eu via todo mundo voando, e África, e não sei o que, E eu e a Priscila aqui só trabalhando. Aí eu vejo hoje eles, graças a Deus, estão abençoados, estão tudo dando fruto. Aí eu vejo eu e a Priscila, nós só assim, ó. Aí chega para conversar com eles. Meu, cara, que bênção, cara, meu, aquilo. Eu nem estou vendo isso que vocês estão vendo aí. Sabe por que isso, irmãos? Repete comigo. Favor e misericórdia. Quantos estão entendendo o que é ser sabiamente? Seja temperada com sal. Irmãos, se você estiver dentro de uma empresa
Não que seja a tua função, não que seja o teu cargo dentro da empresa. Mas é tão bom quando o patrão desce lá de cima e procura a gente lá embaixo, diz assim: ô, o que você acha daquilo ali? Ora comigo sobre aquilo. Quanto já teve uma experiência assim? Sabe o que é isso? É se posicionar sabiamente. Irmãos, todos conhecem a história de José. José foi lembrado quando ele estava no calabouço. Sabe por que você ainda não alcançou o lugar que você tanto deseja? Talvez você não tenha agido sabiamente. Talvez você está concordando com o que todo mundo está falando dentro da empresa. Seja justo com as coisas. Estou falando no espírito para alguém aqui. Não vai na conversa dos outros. Pondera o que está sendo colocado. Deus abriu essa porta que você está. E quem vai fechar é Ele. Você está entendendo? Pastor, mas eu estou sofrendo. Sofrendo no que ponto de vista? O seu ou de Deus? Será que você não correu demais e agora cansou e acha que está tudo errado? Porque a gente faz isso. Nosso lado humano faz isso. Entenda uma coisa, o Senhor quer te honrar. Mas ande no tempo dEle e haja sabiamente diante de todas as coisas. Quem crê assim, diga glória a Deus. Efésios 5, de 1 a 2. Efésios 5, de 1 a 2. Ser guiado pelo Espírito, sabiamente. Meu irmão. Diga assim para a pessoa do seu lado. Faz assim um coraçãozinho em amor. Ou então faz assim, ó, que nem o pessoal faz dos dorama, assim. O pessoal que gosta de dorama aí, ó. Olha o que diz o versículo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave ou agradável. É difícil andar em amor, né, irmãos? Nos dias de hoje. A impressão que dá é que está todo mundo querendo puxar nosso tapete. Sabe, quanto tem 10 para apoiar, tem 100 para ir contra. Sabe, parece que a gente começa uma coisa, daqui a pouco desanima no meio do caminho. E não tem jeito, a gente olha para pessoas. E aí mora um grande perigo. Porque os nossos olhos não têm que estar em pessoas, mas tem que estar em Cristo Jesus. Pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como andam os filhos de Deus? Em amor. E essa expressão de amor não pode ser só da boca para fora. Ela tem que ser prática. Você tem que amar. Pastor, mas eu não consigo amar fulano de tal. Meu irmão, olha o que diz ali, versículo 1, 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Irmãos, eu não sei você, mas passa na tua cabeça o quão ingrato nós somos com Deus. Eu não sei você, mas passa dentro do teu tempo com Deus, na tua hora silenciosa, no teu devocional, seja qual for a situação. Sabe quando você tem ali 30 minutos para estar com o Senhor, que eu já acho que esse contexto de tirar tempo com Deus é uma grande, no mínimo é injusto, porque o Senhor vive 24 horas ao nosso redor, enquanto a gente dorme Ele trabalha a nosso favor, e a gente diz assim, não, agora eu vou tirar um tempo com Deus. Para mim isso não é viver o tempo todo com Ele. Mas você já parou para pensar quanto tempo você consegue agradecer a Ele e quanto tempo a gente começa a pedir coisas para Ele? Porque, irmãos, Ele nunca prometeu através de Cristo Jesus que seria a coisa mais fácil, mais querida do mundo. Mas o que vale a pena é a eternidade. Quantos aqui estão pela eternidade?
eu estou. Agora, se na corrida você começar a olhar para o lado, o que tira a tua atenção, é lógico que você vai parar para querer discutir com aquilo que é indiscutível. Porque você correndo, você está traçando um objetivo que o prêmio é a salvação. Agora, se você parar, você vai só perder tempo. Porque dos dois lados da corrida, dos dois lados do caminho, existe uma direção. Se você olhar para o lado, você vai ver uma pessoa que te feriu. A Bíblia diz que você tem que amar. Porque se você não amar, não adianta você ficar correndo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como é que eu amo algo que eu não vejo e aquilo que eu estou vendo eu não consigo amar? Como é que eu consigo dizer que Deus é maravilhoso, Deus é aquilo outro, e quando tem uma situação do meu lado, eu não consigo agir sabiamente? Eu quero fazer do meu jeito. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito. Mas nem para procurar a Bíblia para saber o que eu tenho que fazer diante dessa situação eu faço. Então, a questão é, você está correndo? Pense na salvação e faça tudo para alcançar ela. Quantos têm feito de tudo aqui para alcançar a salvação? Pela misericórdia de Deus. Por isso que se renova sobre a minha e a sua vida todo santo dia. Não é porque a gente é bonzinho, irmão. Não é porque você está do lado de uma pessoa bonzinha. Não, é o contrário. É justamente o contrário. É porque a gente, sem Ele, nós não somos nada. Nada. Olha o que o versículo 2 diz assim, ó. E se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando Deus olhava, e você vê isso no batismo muito claramente, o Senhor fala sobre isso. Esse é meu filho amado a quem me comprazo. Você sabia que da sua vida diante de Deus sobe um aroma suave? Como você está caminhando nesses dias, está gerando um aroma suave diante de Deus ou não? As tuas e as minhas ações falam sobre esse aroma suave. É o que a Bíblia diz. E o Senhor, em João 4, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga para a pessoa do seu lado, o que está saindo de você, diga assim, o que está saindo de você será aroma suave diante de Deus em nome de Jesus. Porque senão, irmãos, qual é o sentido de achar que sou filho de Deus e andar do meu jeito? Então como andam os filhos da luz? Diga assim comigo, guiados pelo Espírito. Diga assim, sabiamente, em amor. Efésios capítulo 5 ainda do versículo 8 e 9. Olha o que o texto diz. Efésios 5, 8 e 9, no mesmo capítulo. Pois outrora eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Diga para a pessoa do seu lado, como filhos da luz. Meu irmão, eu não sei o que tem movido a tua fé. Eu não sei, eu não estou aqui para julgar as tuas atitudes, não é isso. As minhas, as nossas atitudes, elas falam por si só. Porque nós começamos a ler João 15, que fala que se nós permanecermos na videira, nós vamos dar frutos. E frutos esses que permanecem. E que em algum momento a gente é poldado pelo Senhor para dar fruto mais ainda. Mas se alguma coisa na tua vida foi tirada, ou foi cortado, talvez porque você não entendeu como andam os filhos de Deus. Eu sei que nós vivemos um tempo muito claro da volta de Jesus. Quem entende assim? Jesus está voltando. E a responsabilidade que nós carregamos vai muito além do que eu e você estamos passando. Você já parou para analisar que vai muito além daquilo que você está vivendo com a sua... Ah, pastor, mas é muito difícil.
eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou dizendo que é uma coisa simples de se resolver. Eu estou mostrando que é um lugar onde nós devemos estar. Relacionamento com Deus é algo provocado. Andar diante de Deus é algo que eu decido andar. Eu faço por onde eu quero a presença dEle. Eu faço e coloco a minha vida à disposição a Ele. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Santidade é algo que a gente busca. Querer mais do Senhor é algo que, sabe, nós temos que alimentar, regar. A gente tem que ter, sabe, entender sobre isso, buscar isso. Porque senão nós vamos viver uma vida todo o tempo assim, ó. Achando que os nossos problemas, as nossas dificuldades, sabe, são maiores do que as outras. E dependendo do teu ponto de vista. Para pensar, se Jó pensasse dessa maneira, talvez ele teria continuado se coçando com caco de telha. Mas ele parou em um momento e começou a abençoar a vida dos seus amigos. E ali Deus restaurou toda a sua sorte. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesses dias? Para de olhar para você e olha para aquilo que eu estou direcionando em Cristo Jesus. Se você olhar só para você, você vai continuar se achando o patinho feio da história. Você sempre vai achar que o mundo está conspirando contra você. Você sempre vai achar que está tudo errado. E eu não fiz nada para estar errado. Eu estou sendo injustiçado. Porque isso, porque aquilo outro, meu irmão e minha irmã. Deixa eu dizer algo para você. Não é a tua justiça que vale a pena, mas a justiça de Deus sim vale toda a pena. O que eu quero que você entenda é que qual é o grau de filho você tem sido nesses dias? Qual é o grau de filiação que você tem de Deus? Porque Deus tem filhos. Deus não tem netos, Deus não tem afilhados, Deus não tem sobrinhos. Deus tem filhos. E se eu sou filho de Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, Ele é a verdade e a vida, e não existe outro caminho a não ser Ele, eu preciso adequar a minha vida ao que Ele está falando comigo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então pegue a sua Bíblia e levante o mais alto que você puder. E diga assim: Senhor Jesus, que eu possa viver o mais próximo possível, o mais perto possível daquilo que o Senhor deixou aqui para mim. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Oh, aleluia! Santo é Teu nome, Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Eu não quero que você saia daqui achando que tudo está errado, ou até mesmo que você não é capaz de resolver alguns problemas porque são muito sérios, tão distante ou coisa parecida. Eu quero que você saia daqui nessa noite direcionado por aquilo que o Senhor tem falado a nós. Talvez essa semana vai ser uma semana em que você vai pensar muito sobre algumas coisas. Quero te dizer, não fique sozinho. Ligue na secretaria da igreja, marque uma hora com os pastores. Se você tem mais afinidade com seus líderes, procure seus líderes. Converse com eles. Mas, irmãos, não deixe passar nada. Não deixe passar nada. A volta de Jesus pode ser daqui a 5 minutos. Jesus pode voltar daqui a 1 segundo. Talvez volte de outra forma para qualquer um de nós. Ah, pastor, o que é que o senhor está falando? É exatamente isso.
Ajuste todas as coisas. Não seja movido por qualquer outra coisa a não ser a obediência a Cristo Jesus. É tão triste quando as pessoas elas querem obedecer por outro motivo, por outras coisas. Seja obediente como um filho sujeito ao Pai. Só faça o que tem que ser feito. Ah, pastor, mas eu vou perder muita coisa. Perder diante de quem? Dos homens? Você achou o equilíbrio certo. O negócio é não perder diante de Deus. Porque se perder diante de Deus, irmãos, aí a coisa fica séria. Porque diante de Deus, nós não enganamos, nós não mentimos, diante de Deus nós não escondemos nada. Pelo contrário, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Amém? Queria que você ficasse de pé.